Hoje vamos observar, falar, dissertar acerca do livro. Do livro que é um livro odiado por muitos, amado por muitos. Um livro que, durante a história da humanidade, muitos quiseram destruir, muitos também foram mudados por causa deste livro. Estamos a falar que um livro que mudou a sociedade por causa da leitura do mesmo. Esta semana que passou, se alguns se recordam, houve uma certa celebração, isto é, no dia 31 de outubro, celebrou-se o aniversário, se assim podemos dizer, da Reforma, que foi em 31 de outubro de 1517. Um monge dentro da religião que estava instituída, contestou a religião devido à leitura deste livro. O monge que começou a procurar no livro alguma coisa diferente. E nós, se olharmos para a história da humanidade, encontramos ao longo destes séculos que muitas vidas foram mudadas por causa deste livro. Falamos do livro, da palavra, do verbo. Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. Estamos a falar do livro mais lido, mais amado e também mais odiado, que muitos também quiseram destruir, mas Deus não permite. João capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e se nós entendermos bem aquilo que está escrito, Verbo é a palavra, e o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. Então no princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quantos aqui desejam ouvir Deus? Amém. Amém. Há uma regra muito simples. Querem saber? Quantos querem saber? Amém. Leiam a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Ouvir a palavra é ouvir Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. João 10,30 diz o seguinte. Palavras do Senhor Jesus. João 10,30. Eu, o Verbo, a palavra, e o Pai somos um. Então Jesus e a palavra são um. Queremos nós ouvir as palavras de Jesus? Amém. Ouçamos a palavra. Meus queridos irmãos, quero-vos dizer o seguinte: isto não é somente um livro ou um conjunto de folhas. Em primeiro lugar, é mais do que isso. É um compêndio de 66 livros.
E mais do que isso, é a palavra de Deus. É o livro onde contém o registro do próprio Deus, o seu autor. É um livro que cada vez que nós lemos, o seu autor Deus está sempre presente. Amém. Porque se Deus está a falar, é porque Deus está sempre presente. Aleluia. Amém? Se nós estamos a ouvir a voz de Deus, é porque Deus está presente. Em primeiro lugar, quero vos dizer nesta manhã que este é um livro de alianças. A aliança é, na essência do povo, a semente da palavra, a semente do livro. A semente é tal e qual como uma semente que nós já ouvimos que o semeador lança no chão, é plantada no chão, e foi plantada no chão daquele povo que saiu do Egito. As palavras de Deus foram impregnadas, lançadas no chão da vida daquele povo que saiu do Egito. Palavras de aliança criaram raízes profundas que ainda hoje, em todo o mundo, produz o seu efeito, produz o seu fruto. Junto do povo hebreu ficou as palavras de Deus, ficou a palavra, ficou o livro, que até hoje alimenta o povo. E porque eu disse que é um livro de alianças? É um livro de alianças. O que é que quer dizer uma aliança? Uma aliança não é somente um objeto que alguns de nós usam no dedo. Uma aliança é mais do que um objeto. Uma aliança é um compromisso. Uma aliança não é só um objeto. Uma aliança é um compromisso. Uma aliança tem exigências de parte a parte. Aliança é um compromisso. E Deus fez um compromisso, primeiramente, com um povo. E colocou exigências, claro. Porque toda aliança tem exigências. Quantos namoram ou já namoraram? Façam assim. Todos, em princípio, não é? Quando a pessoa começa a ter uma relação com outra pessoa, começa a ser estabelecida exigências. Por muito escondido que seja, mas começa. Eu gosto mais disto, eu não gosto daquilo. Começa a surgir exigências. Porque há pessoas que gostam disto e há pessoas que não gostam daquilo. E de uma forma inconsciente, as pessoas começam a deitar para fora as suas exigências. Isso é fruto de uma aliança, é fruto de um compromisso. Nós estamos a falar do livro das alianças. O livro das alianças começa logo por, em Êxodo capítulo 20, dar aquilo que todo mundo conhece. Todo mundo não quer saber, mas todo mundo conhece. Aquilo que se chama os 10 mandamentos. A primeira exigência da parte de Deus está nos 10 mandamentos. E todo mundo sabe o que são os 10 mandamentos. Nem todo mundo quer saber, mas que conhece a história acerca dos 10 mandamentos. Deus diz em Êxodo 20: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que
te livrei, que te salvei. E depois começa por dizer: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não mentirás, não roubarás, não adulterarás. Enfim, são 10 mandamentos que estão escritos em Êxodo 20. A aliança, toda a aliança, vamos dizer assim, toda a aliança tem um código secreto. Eu gosto muito de pesquisar as coisas e ir ao fundo da questão. Porque é que as coisas acontecem? Porque é que as coisas não acontecem? Há alguns anos atrás eu encontrei um livro e li 2 ou 3 vezes, que era o Código da Bíblia. Há na sociedade um código de ética. Quer as pessoas queiram, quer não, há códigos para tudo. Não é? Você pode ligar no seu telemóvel e ter o código. Quando se trata da segurança de uma casa, há um código para entrar e há um código para sair. As pessoas muitas vezes não querem aceitar, mas em tudo há um código. E no compromisso, na aliança, também há um código. Qual é o código de Deus para com o homem? Diz assim, Êxodo 19, isto é, Êxodo 19, antes do Êxodo 20. Êxodo 19 lança o código e depois de lançar o código é que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti outro Deus. Agora, qual é o código? Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, começa por dizer assim, agora, não logo, não amanhã, agora, eu vou repetir, não logo, nem amanhã, agora, pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, está a expor o código. Este é o código. Se ouvires diligentemente a minha voz e guardares a minha aliança, quando? Agora. Então sereis, só depois de guardares este código, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz Deus. Toda a terra é de Deus. Amém? Amém. Quer os homens acreditem, quer não. Toda a terra é de Deus. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está a falar com Moisés. Deus está a falar com Moisés e está a dar o código. O código de conduta. É tão interessante que se nós desfolharmos a palavra de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós encontramos Pedro, anos e anos e anos, bastante mais tarde, a dizer exatamente a mesma coisa, porque foi o mesmo Espírito que inspirou tanto Moisés como a Pedro. E então Pedro, no 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Livro amado e odiado. O livro de alianças, o livro de códigos. Código de conduta. Depois temos vários textos bíblicos, várias passagens bíblicas. Diz que tomou o livro da aliança e leu o seu povo.
E o povo respondeu: faremos e obedeceremos. Todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O livro da aliança, por norma, está dentro da casa do Senhor. Por isso é que o salmista, algures no espaço e no tempo, diz: escondi a tua palavra no meu coração, escondi. Porque hoje, e talvez o salmista não tenha essa percepção, mas hoje nós somos templos do Espírito Santo, como temos aprendido lá atrás. Então o templo de Deus somos nós. Amém? Amém. Glória. Todas as palavras do livro da aliança que se encontra no templo de Deus. E muitas palavras dizem assim, como está escrito no livro da aliança. Livro da aliança, livro de pacto, livro de compromisso. Quantos de nós anseia por uma vida com Deus, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida em paz? Quantos de nós? Todos nós, não é? Então, é dizermos sim a este pacto, sim a este compromisso, sim a esta aliança. Aliança, torno a dizer, não é somente um anel. Aliança é um compromisso entre duas partes. Tal e qual, como eu disse, os namorados, um casamento, é um compromisso, é uma aliança, é um compromisso entre duas entidades, compromisso de fidelidade. Deus, Ele é fiel para connosco. E a Bíblia nos adverte que nós devemos ser fiéis para com Deus. Aliança, compromisso, é exercermos a nossa fé, e fé quer dizer fidelidade. Quando todo mundo diz assim, eu cá tenho a minha fé, a maioria não sabe o que está a dizer. Porque fé vem da raiz do pensamento fidelidade. Se eu digo que tenho fé em Deus, eu tenho que exercer o meu compromisso para com Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus. Amém? Isto é aliança. Isto é compromisso. Há pessoas aí na sociedade que estabeleceram compromissos com outra pessoa e diz na gíria e de vez em quando saltam o muro. Não têm compromisso. Entendem aquilo que eu estou a dizer? Não têm compromisso. Isto é, não têm aliança. Dizem da boca para fora, mas não têm, na verdade. E há muita gente também que salta o muro, espiritualmente falando. Vem à igreja no domingo e ao dia de semana salta o muro. Mas sabe que, agora vou dizer a quem está a ouvir-me e a ver-me, sabia que Deus é onipresente? Amém. Deus não está confinado às quatro paredes do templo físico. Afinal de contas, Deus está em todo lugar e Deus mora em si. Sim ou não? Então, por onde você for, seja bom sítio ou mau sítio, Deus vai consigo. Olha, sério? É. Já tinha pensado nisto? Deus está consigo quando você está a tomar banho. Pense nisso. Deus está consigo em todo lado. Amém? Amém. Compromisso é fidelidade. Para que este compromisso
seja um compromisso firme e se torne fidelidade, é necessário, volta ou não volta, consultarmos este livro. Por isso é que o povo de Israel é conhecido como o povo do livro. O povo de Israel é conhecido pelo povo do livro. A Bíblia hebraica, ela é dividida pelo aquilo que se chama Tanakh. Tem a Torá, tem os profetas, tem os livros poéticos, os livros históricos, destacam grandes personagens que nós temos muitas histórias, e significa a intervenção de Deus para com o povo e revela Deus a falar com o povo. Deus fala com o povo através da Torá, da lei. Deus fala através dos profetas com o seu povo e das histórias. Deus fala com o seu povo. O povo judaico, em particular, também consulta livros históricos, nomeadamente o livro de Talmud. Mas para eles é a Bíblia, é a Tanakh. Para eles é a Bíblia. Eles são mesmo chamados o povo do livro. Porquê que eles são chamados o povo do livro? Porque eles têm consciência. Eu não estou a falar de crentes que vão à igreja. Não. Estou a falar de pessoas que têm consciência de um livro, de umas palavras que foram dadas aos seus avós, ao seu povo, que é um testamento. É um testamento dado àquele povo. O testamento para firmar a aliança que Deus fez com aquele povo. O testamento também foi dado mais tarde à igreja, e aí é chamado o Novo Testamento, que foi selado com o sangue de Jesus. Amém? Amém. E este testamento é um testemunho físico. Isto é físico, não é? Amém? Isto é físico. Quando você lê a palavra de Deus, você está a ouvir Deus. Não é um livro. Não são folhas soltas. Não. É a voz do próprio Deus. Aleluia. O salmista, um dos meus versos preferidos, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Aleluia. e luz para os meus caminhos. Diz a história que algumas pessoas andavam com lâmpadas presas nas suas pernas, porque havia caminhos que eram tão escuros e eles precisavam de lâmpadas nas suas pernas. Lâmpadas para o seu caminho. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Jesus, anos mais tarde, disse estas palavras. E estava a falar com doutores da lei, isto é, doutores da Torá. Pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E Jesus estava a dizer para eles: vocês examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas são elas mesmo que testificam acerca de mim. Isto porquê? Porque muitas pessoas querem consultar a Bíblia somente como um livro de folhas. Normal. Mas este livro, sabe uma coisa? Este livro tem vida. Amém. Aleluia. Este livro tem vida porque nós estamos a falar não de um livro qualquer, nós estamos a falar da palavra. Estamos a falar do verbo.
do verbo que estava no início de todas as coisas. Não foi isso que nós lemos? No princípio era Deus. Estava com Deus. E se nós continuarmos a ler, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, a palavra. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se nós encontrarmos, formos ao Gênesis, nós encontramos que a primeira coisa que foi que Deus, que nós ouvimos a descrição, haja luz. Está aqui. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O verbo estava lá, a palavra estava lá. A luz, para entendermos, a palavra estava lá. Jesus contou uma história acerca daquela casa que era construída na areia. Uma casa que era construída na areia. Vêm as chuvas, vem o temporal e aquela casa desaparece. Mas Jesus também conta que havia uma casa que era construída na rocha. Que pode vir os temporais, pode vir as chuvas, mas fica firme. Meus irmãos, vamos ser honestos connosco próprios. Quantos de nós, não é para responder, está bem? Não façam assim, não respondam, mas pensem. Quantos de nós já fomos ao médico? O médico já receitou uma receita e alguns de nós nem sequer comprou a receita, ou se comprou, não tomou os remédios. É exatamente a mesma coisa. Ai, que linda mensagem. Outros dizem que linda pregação. Gostei muito, mas não pratico. Diz a Bíblia, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. O praticante é aquele que é fiel. É aquele que está debaixo da aliança, é aquele que está debaixo do compromisso. O outro está a construir a sua vida em cima da areia. E depois queixa-se. Depois volta, não volta, telefona a pedir oração. Ou vem à frente ao domingo pedir oração. Não é? Quantos de nós já não fez isso? Vai ao médico. O médico diz, o que é que você sente? Sinto isto, assim, assim, assim. Então você vai tomar isto. Mas depois, como a dor, o sintoma passou, não toma. Nem sequer vai gastar dinheiro. E se gastou dinheiro, vai deitar aquilo para o lixo. Mais valia pegar a nota do dinheiro e pôr no lixo. A Bíblia conta a história de um oficial. Eu estou a dar-vos histórias para que possam entender o que é uma aliança, o que é um compromisso acerca deste livro. A Bíblia conta a história de um oficial. Um oficial que tinha uma menina serva na sua casa, mas de repente aquele oficial fica leproso. E a menina serva, que está a servir em sua casa, diz à esposa deste oficial: se o oficial estivesse lá na minha terra, ele ia ter com o homem de Deus, o profeta, e esta lepra ia embora. Este oficial ouve da parte da sua esposa esta história.
e faz tudo para ir ao encontro do homem de Deus, ao encontro do profeta. Depois, como era uma pessoa muito importante, diz a Bíblia, arranja uma forma de ir ter com o profeta e criou logo ali uma expectativa. Pois é. Então ele vai estender o tapete vermelho, vai anunciar que eu, o oficial, estou a chegar e vai falar comigo diretamente e vai fazer qualquer coisa e eu serei curado. Sabe o que é que aconteceu? Exatamente o contrário. O profeta deixou-se ficar no seu sofá e disse ao criado: vai lá fora, diz lá aquele rei que julga que é importante, que melhor é ir lavar-se no Rio Jordão 7 vezes. E o oficial começou assim a olhar para ele. Nem se dignou ouvir falar comigo, olhos nos olhos. Ainda por cima, para agravar a situação, me diz que eu tenho que lavar-me 7 vezes no rio que não é muito limpinho. Não é muito limpinho, não. Mas graças a Deus que ele teve a ajuda da comitiva, e alguns da comitiva disseram: então, mas se eu te pedisse uma outra coisa mais difícil, não fazias? Vai, pronto. Vamos até ali ao Rio Jordão e lá uma vez. Não é, irmãos? Uma vez. Uma vez vem a oração. 2 vezes vem a oração. 3 vezes vem a oração. 4 vezes vem a oração. A 5ª vez que começa assim a olhar para o pastor do lado. Não está a acontecer nada. 6ª vez. Então, mas eu já não estou limpo. Isso nunca mais sabe. 7ª vez. Sabe uma coisa? Deus é fiel. Nós estamos a falar de compromisso, de aliança, de fidelidade. Deus é fiel. Amém? Amém. Nós também temos que ser fiéis àquilo que Deus diz. Amém? Amém. E ele só foi curado à 7ª vez que se lavou no Rio Jordão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que entra pela vida da pessoa e toca e cura e transforma. Quando a pessoa recebe o código e marca o código, se atentamente ouvires a minha voz, é Deus que está a falar. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, porque fé é fidelidade. A palavra de Deus influenciou muitos homens na nossa sociedade durante toda a história. A palavra de Deus influencia, sabe quem? Quem se atreve a obedecer a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz para aqueles que creem mesmo e fazem aquilo que a palavra de Deus diz. Não é só para aqueles que batem com a mão no peito e dizem: eu cá sou crente à minha maneira. Não. Por isso é que há muitas pessoas que não se levantam sequer da cama porque já não têm a força de Deus. Porque querem ouvir as coisas boas de Deus, mas não querem ouvir o código de Deus. E o código de Deus chama à obediência, chama à fidelidade. Depois as pessoas dizem: porquê que me aconteceu isto? Só a mim é que me acontece. Mas é tão difícil, alguns dizem, tão difícil obedecer a Deus. É tão difícil entrar
umas águas tão sujas como o Rio Jordão. Mas o código é obediência. O código é obediência. Você quer ter uma vida em paz com Deus? Você quer ter uma vida fluindo, como falávamos a semana passada, nas bênçãos de Deus? Toda a gente diz que sim. Então vamos atentar para o livro que nos dá o código de ética. O código de ética para viver segundo Deus, não segundo a minha imaginação, não segundo os meus raciocínios, não segundo aquilo que eu acho. Se você acha muita coisa, pelo menos dê oportunidade àquilo que Deus acha. O que Deus acha está aqui. Amém? Amém. A palavra, como nós lemos, é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi à cruz do Calvário para selar o compromisso, para selar a aliança. Por isso nós damos glória, honra, louvor, adoração. Por isso é que nós cantamos. Por isso é que nós nos prostramos. Por isso é que nós adoramos a Deus. Para dizer a Deus, obrigado. Amém. Obrigado, Senhor. Quando, nesta semana que terminou, muitos recordaram a Reforma falava de alguns pilares principais. Um dos pilares principais é a fé. Embora muita gente não tenha esta definição, mas fé tem a ver com fidelidade. Outro grande pilar, muito importante, fala somente pelas Escrituras. Não há ideias de homens, há a ideia de Deus. Somente pelas Escrituras. Somente por Cristo Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo é que foi à cruz do Calvário e morreu por nós. Não há mais nenhum sacrifício válido a não ser o sacrifício do Senhor Jesus. Porque somente pela sua graça, pela graça de Deus, nós somos salvos. Pelo favor de Deus, não é pelas obras. É pela fé e pela graça, pelo favor de Deus. Por isso é que nós damos glória a Deus. Porque a Deus pertence toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Há pessoas a adorar outras pessoas, mas só Deus é que deve ser adorado. Por isso é que eu fui buscar aquilo que Deus estabeleceu com o seu povo. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses, nem farás para ti imagem de escultura. Mas hoje, no século XXI, há muitas pessoas que são deuses de outros. Muita gente pensa que os ídolos é só de pau, de pedra. Há muitos ídolos por aí. Há muita gente atrás de ídolos. Há muitas pessoas que se preocupam com coisas que não têm importância nenhuma e deviam se preocupar com aquilo que é importante. O que é importante é Deus e a sua palavra. Deviam se importar com uma relação com Deus. Deviam se importar em ser fiéis a Deus, porque Deus é fiel. Amém. Sabe uma coisa? Deus é fiel sempre, apesar de cada um de nós, muitas vezes, sermos infiéis. Mas Deus continua a ser fiel. Por isso, nesta manhã, especificamente nesta manhã, nós vamos recordar a aliança que Deus fez com Israel,
com o seu povo, com a igreja e com cada um de nós. Deus fez uma aliança com o homem, com a humanidade, de uma forma geral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, não se desvie, mas possa usufruir da vida eterna. Amém. Jesus foi à cruz do Calvário para morrer por nós. Derramou o seu sangue para selar este pacto, para selar esta aliança. Porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Amém? Irmãos, Deus é fiel. Vocês lembrem-se disto. Deus é fiel sempre. Sempre. Muitas vezes nós tropeçamos e muitas vezes nós não somos fiéis. Mas Deus é fiel sempre. Deus é fiel à sua palavra. E Ele não foge. Nem limita a sua palavra. E nesta manhã nós vamos recordar isso. Porque vamos partilhar a ceia. E a ceia é um símbolo daquilo que aconteceu e daquilo que um dia há de acontecer. Até que Jesus volte, nós devemos partilhar a ceia do Senhor, tomar o pão e o vinho, recordando o selo do sacrifício, até que Ele venha, diz o apóstolo Paulo. Devemos fazer todas estas coisas até que Ele volte. Amém? Amém. Quantos de nós têm consciência que têm uma riqueza em casa, tendo este livro? Amém. Livro que mudou gerações, que mudou história. Ainda hoje continua a mudar vidas. Porque vidas essas são vidas, como se diz, compromissadas. Vidas fiéis a Deus. Que olham para o livro da aliança e querem seguir e obedecer. Este é o código. E obedecer a Deus. Vamos obedecer a Deus? Amém. Não ao pastor da igreja. Não aos líderes da igreja. A Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. E os homens até podem olhar, ver e interpretar mal. Mas Deus sabe todos os motivos. Deus conhece toda a motivação pelo qual fazemos isto, aquilo ou aquilo outro. Deus conhece-nos. Deus sabe tudo. Pense nisto. Deus sabe tudo. Sabe aquilo que eu penso. Sabe aquilo que eu sinto. Sabe porque é que eu faço isto, aquilo ou aquilo outro. Deus sabe. Deus sabe se eu faço as coisas para dar as vistas ou Deus sabe se eu faço as coisas de uma forma fiel, porque o amo. Deus sabe. Deus sabe tudo. Graças a Deus. Amém? Amém? Amém. Então vamos ficar de pé um minuto ou dois. Aleluia. E vamos falar deste livro. Vamos proclamar acerca deste livro. Sabe que a Bíblia fala em confessar. Não é confessar para que o outro ouça a nossa confissão e diz: eu já sabia que meteste o pé na bola. Não é isso. Confissão é dizer o mesmo que Deus diz. Isto é que é a verdadeira confissão. Amém? Os irmãos estão prontos? Então todos vamos dizer: eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Outra vez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Por isso eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque eu sou filho de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E eu sou filho de Deus. Obediente. Fiel ao meu Deus. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém?